Prefácio à edição revista. Por Dorothy Carnegie, 1981. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi publicado originalmente em 1937, com uma tiragem de apenas 5.000 exemplares. Nem Dale Carnegie nem seus editores, Simon e Schuster, imaginaram que o livro venderia mais que esse número modesto. Para o espanto deles, porém, o livro se tornou uma sensação da noite para o dia, e as máquinas imprimiam edição após edição a fim de atender a demanda cada vez maior. Como resultado, o livro assumiu uma posição de best-seller eterno na história. Ele tocou em um ponto delicado e preencheu uma carência humana que ia além de um simples modismo do período pós-depressão americana. Isso ficou claro por suas vendas contínuas e ininterruptas até muitos anos depois de seu lançamento. Dale costumava dizer que era mais fácil ganhar $1 milhão do que cunhar uma expressão no idioma inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas alcançou este feito, foi citado, parafraseado, parodiado e usado em inúmeros contextos, de charges políticas a romances. Foi traduzido para quase todos os idiomas. É redescoberto a cada geração e considerado uma obra de enorme relevância, o que nos leva a fazer uma pergunta lógica: por que revisar um livro que já provou, e continua provando, seu apelo contínuo e universal? Por que mexer em time que está ganhando? Para responder, devemos levar em conta que o próprio Dale Carnegie foi um revisor incansável da própria obra ao longo da vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi concebido como livro didático para seus cursos de oratória eficiente e relações humanas, e continua sendo usado nessas aulas. Até sua morte, em 1955, ele aprimorou e revisou constantemente o curso para torná-lo aplicável às necessidades de um público que não parava de crescer. Ninguém era mais sensível às mudanças na vida cotidiana do que Dale Carnegie. Ele refinava seus métodos de ensino de modo contínuo. Atualizou o livro sobre oratória eficiente diversas vezes. Se tivesse vivido mais, teria cuidado pessoalmente de cada nova revisão deste livro para que refletisse melhor as mudanças que aconteceram no mundo desde os anos 1930. Nesta edição, nosso objetivo é apresentar e potencializar o livro para o leitor moderno sem adulterar o conteúdo. As únicas mudanças foram uns poucos cortes e o acréscimo de alguns exemplos mais contemporâneos. O estilo audacioso e jovial do autor permanece intacto. Dale escrevia como falava, de modo coloquial, exuberante, como se estivesse conversando com o leitor. Assim, sua voz permanece forte como sempre. Em todo o mundo, milhões de pessoas vêm desenvolvendo suas competências nos cursos criados por ele, e esse número só aumenta a cada ano. Outras tantas estão lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, sendo inspiradas a empregar os princípios deste livro para melhorar suas vidas. É a todas essas pessoas que oferecemos esta nova edição, feita com o objetivo de refinar e polir uma ferramenta preciosa. Como e por que este livro foi escrito? Por Dale Carnegie, 1936. Durante os primeiros 35 anos do século XX, as editoras dos Estados Unidos publicaram mais de 200.000 títulos. A maioria era terrivelmente entediante, e muitos foram um fracasso de vendas. O que eu quero dizer com muitos? O presidente de uma das maiores editoras do mundo me confessou que, após 75 anos de experiência no ramo, sua empresa ainda perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. Por que, então, eu cometi a temeridade de escrever mais um livro? E por que você deveria se dar ao trabalho de lê-lo? São duas perguntas válidas, e tentarei respondê-las. Desde 1912, tenho ministrado cursos visando a educação de profissionais e executivos de ambos os sexos em Nova York. A princípio, eu me limitava a dar aulas de oratória, cursos que utilizavam a experiência real para ensinar adultos a pensar rápido e expressar suas ideias com mais clareza, eficácia e segurança, tanto em reuniões de negócios quanto diante de grupos. Com o passar do tempo, porém, fui percebendo que, por mais que esses adultos necessitassem de treinamento em oratória eficiente, eles precisavam ainda mais de treinamento na bela arte de lidar com pessoas nos negócios e em seus contatos sociais. Também fui percebendo que eu mesmo precisava desse tipo de treinamento. Quando olho para trás, fico horrorizado com minha falta de refinamento e compreensão. Como eu queria que um livro como este tivesse caído nas minhas mãos 20 anos atrás. O trato social é, provavelmente, o maior problema que as pessoas enfrentam no dia a dia, sobretudo no mundo corporativo. Sim, isso também vale para quem trabalha em casa, para arquitetos ou engenheiros.
Pesquisas realizadas há alguns anos pela Fundação Carnegie para o Desenvolvimento do Ensino desvendaram um fato fundamental e significativo, que, tempos depois, foi confirmado por outros estudos conduzidos pelo Instituto Carnegie de Tecnologia. As pesquisas revelaram que, mesmo em áreas técnicas como a engenharia, apenas cerca de 15% do sucesso financeiro de um profissional se deve ao conhecimento técnico e 85% à habilidade na engenharia humana, ou melhor, a personalidade e a capacidade de liderar pessoas. Por muitos anos, ministrei cursos no Clube de Engenharia da Filadélfia e na sede de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. É provável que mais de 1.500 engenheiros tenham assistido às minhas aulas. Eles me procuraram quando finalmente perceberam, depois de anos de observação e experiências, que os profissionais mais bem pagos com frequência não são os que têm mais conhecimentos técnicos. É possível contratar, por um salário baixo, profissionais com boa capacidade técnica em áreas como engenharia, contabilidade, arquitetura, etc. Mas se o indivíduo tem o conhecimento técnico somado às capacidades de exprimir ideias, assumir a liderança e despertar entusiasmo, ele está destinado a ganhar bem mais. No auge da carreira, John D. Rockefeller disse: a capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria que pode ser adquirida como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por essa capacidade do que por qualquer outra. Sabendo disso, seria natural que todas as instituições de nível superior oferecessem cursos para desenvolver a mais valorizada das capacidades, certo? No entanto, o fato é que, até o momento em que escrevo estas páginas, não conheço sequer um curso prático e sensato desse tipo, oferecido para adultos, em uma única universidade dos Estados Unidos. A Universidade de Chicago e as escolas da Associação Cristã de Moços, ACM, conduziram um levantamento que custou $25.000 e demorou 2 anos para revelar o que os adultos desejam estudar. A última parte do estudo foi realizada em Meriden, Connecticut, escolhida por ser uma típica cidadezinha americana. Todos os adultos de Meriden foram entrevistados. Os pesquisadores pediram que respondessem 156 perguntas. Questões como: qual o seu negócio ou profissão? Seu nível de instrução? Como passa o tempo livre? Qual é seu nível de renda? Quais são seus hobbies? Suas ambições? Seus problemas? Que assuntos teria mais interesse em estudar? Etc. O levantamento revelou que a saúde é o principal interesse entre os adultos, e que o segundo interesse são as pessoas, como compreender e lidar com elas, como fazer com que gostem de você e como fazê-las pensar do seu modo. Com essas informações, o comitê que conduzia a pesquisa decidiu promover um curso desse tipo para adultos em Meriden. Fizeram uma busca cuidadosa por um livro didático sobre o assunto, mas não encontraram nenhum. Por fim, contataram uma das maiores autoridades mundiais em educação para adultos e perguntaram se ela conhecia algum livro que atendesse às demandas desse grupo. Ela respondeu que não. Sei o que esses adultos desejam, mas o livro de que necessitam ainda não foi escrito, explicou. Sei por experiência própria que a declaração era verdadeira, pois eu mesmo andei procurando, durante anos a fio, um manual prático e eficiente sobre relações humanas. Como o livro não existia, escrevi um para utilizar em meus próprios cursos. E aqui está. Espero que goste. Enquanto me preparava para escrever este livro, li tudo o que consegui encontrar sobre o assunto: colunas de jornal, artigos de revistas, registros em varas de família, textos de antigos filósofos e de novos psicólogos. Também contratei um pesquisador competente para passar 1 ano e meio em diversas bibliotecas lendo tudo o que eu deixara de ler, mergulhando em volumes de psicologia, debruçando-se sobre centenas de artigos de revistas, vasculhando incontáveis biografias, tentando apurar como os grandes líderes de todas as eras lidavam com as pessoas. Lemos as biografias desses personagens. Lemos as histórias de vida de todos os grandes líderes, de Júlio César a Thomas Edison. Lembro de termos lido mais de 100 biografias dedicadas apenas a Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar tempo nem dinheiro para descobrir cada ideia prática empregada ao longo do tempo para fazer amigos e influenciar pessoas. Entrevistei pessoalmente dezenas de pessoas bem-sucedidas, algumas mundialmente famosas, inventores como Guglielmo Marconi e Thomas Edison, políticos como Franklin D. Roosevelt e James Foley, líderes empresariais como Wendy Young, estrelas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford, e exploradores como Martin Johnson. Tentei descobrir quais técnicas empregavam nas relações humanas. A partir de todo esse material, preparei uma palestra curta,
que batizei de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Digo curta porque no início era curta mesmo, mas logo se expandiu até se transformar numa apresentação de 1 hora e meia. Durante anos, ministrei essa palestra para adultos nos cursos do Instituto Carnegie, em Nova York. Eu fazia minha apresentação e pedia que os ouvintes saíssem dali e aplicassem o que haviam aprendido em seus negócios e contatos sociais, depois voltassem e falassem sobre as experiências e os resultados. Que tarefa interessante! Ansiosas por desenvolver suas habilidades sociais, aquelas pessoas ficavam fascinadas diante da ideia de trabalhar num novo tipo de laboratório, o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos até então. Este livro não foi escrito no sentido usual da palavra. Ele cresceu como uma criança. Cresceu e se desenvolveu a partir desse laboratório, a partir das experiências de milhares de pessoas. Quando comecei, imprimi um conjunto de regras num cartão do tamanho de um postal. Na temporada seguinte, imprimimos um cartão maior, depois um folheto, então uma série de livretos, cada um maior e mais abrangente que o anterior. Depois de 15 anos de experimentos e pesquisas, este livro nasceu. As regras que estabelecemos aqui não são apenas teorias ou palpites. Elas funcionam. Por incrível que pareça, eu vi como a aplicação desses princípios literalmente revolucionou a vida de muitas pessoas. Para exemplificar, um homem com 314 empregados se inscreveu em um de meus cursos. Havia muitos anos que ele pressionava, criticava e condenava seus funcionários sem trégua e sem papas na língua. Gentilezas, elogios e incentivos nunca haviam saído de seus lábios. Depois de estudar os princípios discutidos neste livro, esse homem mudou radicalmente sua filosofia de vida e de trabalho. Hoje, sua organização se inspira numa nova lealdade, num novo entusiasmo, num espírito de equipe. Ele transformou 314 inimigos em 314 amigos. Como ele mesmo disse para a turma, cheio de orgulho, quando eu andava pelo meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Meus empregados chegavam a virar a cara quando percebiam minha aproximação. Mas agora todos são meus amigos, e até o zelador me chama pelo meu primeiro nome. Esse executivo passou a ter mais lucro, mais tempo livre e, o que é infinitamente mais importante, mais felicidade no trabalho e em casa. Inúmeros vendedores alcançaram um aumento expressivo nas vendas aplicando os princípios deste livro. Muitos ganharam novos clientes, clientes que antes haviam tentado conquistar em vão. Executivos receberam mais poder e mais dinheiro. Um deles relatou um grande aumento salarial porque começou a aplicar as ideias contidas neste livro. Outro, funcionário da companhia de gás da Filadélfia, estava ameaçado de rebaixamento por causa de seu temperamento belicoso e sua incapacidade de liderar pessoas. Este programa não só o livrou do rebaixamento como fez alcançar uma promoção com aumento salarial. Em diversas ocasiões, os cônjuges que compareciam aos jantares oferecidos no final do curso relatavam que viviam em um lar mais feliz desde que o marido ou a esposa tinha começado o treinamento. Muitas pessoas ficam admiradas com os resultados, pois tudo parece se transformar num passe de mágica. No auge do entusiasmo, alguns chegavam a telefonar para minha residência em pleno domingo, porque não conseguiam esperar mais 48 horas para relatar suas conquistas durante a aula. Um de meus alunos ficou tão empolgado com uma palestra, que discutiu o assunto com colegas de turma até tarde da noite. Às 3 da manhã, os outros foram embora, mas ele ainda estava tão abalado pela percepção dos próprios erros, tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico que surgia dele, que não conseguiu dormir. Aliás, não dormiu naquela noite, nem no dia seguinte, nem na noite seguinte. E quem era ele? Um indivíduo ingênuo, despreparado, pronto para se agarrar a qualquer teoria nova. Não. Longe disso. Era o dono de uma galeria de arte, um homem sofisticado, bastante conhecido, fluente em 3 idiomas, com diploma de 2 universidades europeias. Enquanto escrevia este capítulo, recebi a carta de um alemão, um aristocrata com antepassados que, ao longo de gerações, foram oficiais de exército da Casa de Hohenzollern. A carta tinha sido escrita a bordo de um transatlântico e falava com um fervor quase religioso sobre a aplicação desses princípios. Outro homem, um nova-iorquino rico, com diploma de Harvard, dono de uma grande fábrica de tapetes, declarou: "Aprendi mais em 14 semanas, com este sistema de treinamento na bela arte de influenciar pessoas, do que em 4 anos de faculdade." Absurdo. Risível. Fantástico. Claro que você tem o direito de ignorar essa declaração e taxá-la do que quiser.
Estou apenas reproduzindo algo que esse homem conservador e notoriamente bem-sucedido disse durante um discurso proferido diante de cerca de 600 pessoas no Yale Club, em Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. O famoso professor William James dizia: comparados ao que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Em linhas gerais, o indivíduo está longe de usar todo o seu potencial. Ele dispõe de diversos poderes que não costuma usar. O objetivo único deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e intocadas. A educação é a habilidade de enfrentar as situações da vida, dizia o Dr. John G. Ben, ex-reitor da Universidade de Princeton. Se você concluir a leitura do terceiro capítulo e não se sentir pelo menos um pouco mais bem equipado para enfrentar as situações da vida, considerarei este livro um completo fracasso, pois, segundo Herbert Spencer, o grande objetivo da educação não é o conhecimento, e sim a ação. E este é um livro de ação. 9 sugestões para tirar máximo proveito deste livro. 1. Se você deseja tirar o maior proveito possível deste livro, há um requisito indispensável. Um ponto essencial e infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. Não adianta saber 1000 regras se esse requisito não for atendido. Qual é o requisito mágico? Um desejo profundo e imperativo de aprender, uma determinação insaciável de aumentar sua competência interpessoal. E como desenvolver esse desejo? Basta constantemente se lembrar da importância que esses princípios têm para você. Imagine como eles o ajudarão a levar uma vida mais rica, plena, feliz e cheia de realizações. Repita sempre para si mesmo: minha popularidade, minha felicidade e meu senso de valor dependem, em grande medida, da minha habilidade no trato com as pessoas. 2. Num primeiro momento, leia cada capítulo rapidamente para ter um apanhado geral do assunto. É provável que se sinta tentado a ir logo para o capítulo seguinte, mas não faça isso, a não ser que esteja lendo só para passar o tempo. Mas, se estiver lendo porque deseja melhorar suas habilidades interpessoais, releia cada capítulo do início ao fim. A longo prazo, isso o fará economizar tempo e colher resultados melhores. 3. Interrompa a leitura com frequência para refletir sobre o conteúdo. Pergunte a si mesmo como e quando é possível aplicar cada sugestão. 4. Leia com um lápis, uma caneta ou um marcador na mão. Quando encontrar uma sugestão que lhe pareça útil, faça um traço ao lado dela ou sublinhe todo o trecho. Esse tipo de marcação torna o livro bem mais interessante e facilita uma revisão rápida do conteúdo. 5. Conheci uma mulher que comandou, durante 15 anos, o escritório de uma grande seguradora. A cada mês, ela lia todos os contratos de seguro emitidos no mês anterior. Isso mesmo, ela relia os mesmos contratos, mês após mês, ano após ano. Por quê? A experiência lhe ensinara que aquela era a única forma de manter todos os detalhes bem vivos na sua mente. Passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre como falar em público e mesmo assim tive que recorrer a ele de tempos em tempos para lembrar o que havia escrito em meu próprio livro. A rapidez com que esquecemos é impressionante. Por isso, se quiser obter um benefício real e duradouro deste livro, não pense que basta fazer uma única leitura superficial. Depois de lê-lo inteiro, você deve relê-lo por algumas horas, todos os meses. Coloque-o na sua mesa de trabalho, bem à sua frente, onde possa vê-lo todos os dias. Folheie com frequência. Procure descobrir as grandes possibilidades de desenvolvimento que permanecem intocadas. Lembre-se de que esses princípios só se tornarão hábitos se você mantiver uma campanha incansável de revisão e aplicação. 6. Certa vez, Bernard Shaw afirmou: se ensinar qualquer coisa a um homem, ele jamais aprenderá. Shaw tinha razão. O aprendizado é um processo ativo. Aprendemos ao fazer. Portanto, se você deseja dominar os princípios estudados neste livro, faça alguma coisa. Aplique as regras em todas as oportunidades que surgirem. Do contrário, você vai esquecê-las depressa. Sua mente só guarda o conhecimento que é empregado. Provavelmente você achará difícil aplicar as sugestões deste livro o tempo todo. Sei disso porque eu escrevi e, muitas vezes, tive dificuldade para pôr em prática tudo o que defendia. Por exemplo, quando você está contrariado, é bem mais fácil criticar e condenar do que tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil achar defeito do que elogiar.
É mais natural falar sobre assuntos do seu interesse do que sobre assuntos do interesse da outra pessoa, e assim por diante. Portanto, ao ler este livro, lembre-se de que você não está apenas tentando absorver informações, mas, sim, criar novos hábitos. Está tentando construir um novo estilo de vida. Isso demanda tempo, persistência e prática diária. Por isso, consulte estas páginas com frequência. Encare o livro como se fosse um manual prático de relações humanas, e sempre que enfrentar um problema específico, como lidar com um filho, convencer seu cônjuge do seu ponto de vista ou satisfazer um cliente irritado, pense duas vezes antes de fazer o que lhe parece natural, de seguir o impulso. Essa costuma ser a solução errada. Em vez disso, folheie estas páginas e releia os parágrafos que você mesmo marcou. Em seguida, tente novos caminhos e veja a mágica acontecer. 7. Dê a seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho uma pequena quantia predeterminada toda vez que eles o pegarem violando algum princípio. Transforme isso num jogo que o ajude a dominar as regras. 8. Certa vez, conversando comigo antes do início da aula, o presidente de um grande banco de Wall Street descreveu um sistema extremamente eficiente que ele empregava para se desenvolver. Aquele homem tinha pouca educação formal, mas mesmo assim havia se tornado um dos mais importantes homens de negócios dos Estados Unidos. Ele confessou que devia a maior parte de seu sucesso à aplicação constante de um sistema caseiro que havia criado. Tentarei repetir as palavras dele da forma mais fiel que minha memória permitir. Por muitos anos, mantive uma agenda com todos os compromissos do dia anotados. Minha família nunca planejava nada para mim sábado à noite, porque todos sabiam que eu dedicava parte desse tempo ao processo esclarecedor de autoexame, revisão, avaliação. Depois do jantar, eu me isolava, abria a agenda e pensava em todas as entrevistas, discussões e reuniões da semana. Perguntava a mim mesmo, que erros cometi dessa vez? O que fiz certo e de que forma posso aprimorar meu desempenho? Que lições posso tirar dessa experiência? O homem disse que essa revisão semanal o deixava infeliz, com frequência. Ficava atônito ao pensar nas minhas mancadas. Claro que, com o passar dos anos, as mancadas foram se tornando menos frequentes. Às vezes, eu sentia vontade de dar um tapinha nas minhas costas. Ano após ano, esse sistema de autoanálise, de autoeducação, fez mais por mim do que qualquer outra coisa que tentei. Ele me ajudou a desenvolver minha capacidade de tomar decisões e contribuiu enormemente em todos os meus relacionamentos interpessoais. Eu o recomendo com entusiasmo. Por que não utilizar um sistema semelhante para checar a aplicação dos princípios ensinados neste livro? Se você fizer isso, duas coisas acontecerão. Primeiro, você se envolverá num processo educacional que é, ao mesmo tempo, fascinante e inestimável. Segundo, você perceberá que sua capacidade de conhecer e lidar com as pessoas vai se desenvolver consideravelmente. 9. Use um caderno para registrar seus triunfos na aplicação dos princípios. Seja específico. Cite nomes, datas, resultados. Manter esses registros o inspirará a se esforçar mais. E pense em como será fascinante reler essas anotações daqui a alguns anos. Para tirar máximo proveito deste livro, 1. Desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios das relações humanas. 2. Leia cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. 3. Enquanto lê, pare com frequência para se perguntar como aplicar cada sugestão. 4. Sublinhe cada ideia importante. 5. Pegue no livro todo mês, folheando páginas ou lendo trechos. 6. Aplique esses princípios sempre que possível. Utilize este livro como um guia para ajudá-lo a resolver os problemas do dia a dia. 7. Transforme seu aprendizado em um jogo. Dê uma pequena quantia predeterminada a uma pessoa de confiança toda vez que ela pegá-lo violando um princípio. 8. Cheque seu progresso toda semana. Pergunte a si mesmo que erros cometeu, onde progrediu, que lições aprendeu para o futuro. 9. Faça anotações num caderno, registrando como e quando você aplicou os princípios. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional caçada humana até então testemunhada em Nova York chegava a seu clímax. Após semanas de busca, Tugun Crowley, um assassino e pistoleiro que não fumava nem bebia, tinha sido localizado e estava encurralado no apartamento da namorada na West Avenue.
O cerco a seu esconderijo no último andar do prédio teve a participação de 150 policiais e detetives. Eles abriram buracos no telhado. Tentaram expulsar Crowley, conhecido como o matador de policiais, jogando gás lacrimogêneo no apartamento. Em seguida, montaram as metralhadoras nos edifícios vizinhos e, durante mais de uma hora, uma das melhores áreas residenciais de Nova York foi tomada pelos estampidos das pistolas e o ratatatá das armas automáticas. Agachado atrás de uma poltrona estofada, Crowley atirava contra a polícia sem parar. A batalha foi assistida por 10.000 espectadores empolgados. A cidade de Nova York nunca tinha visto nada parecido. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia I.P. Mulroney declarou que Tulgun era um dos criminosos mais perigosos da história de Nova York. Ele mata sem hesitar, constatou o homem da lei. Mas como Tulgun se enxergava? Nós temos a resposta para essa pergunta porque, enquanto a polícia atirava na direção do apartamento, ele escreveu uma carta a quem possa interessar. E, enquanto escrevia, o sangue de suas feridas deixou uma mancha vermelha na papelaria na carta. Crowley dizia: sobre o meu casaco bate um coração cansado, mas bondoso, um coração que nunca faria mal a ninguém. Pouco tempo antes, Crowley estava aos beijos com a namorada numa estrada próxima de Long Island, quando, de repente, um policial se aproximou do carro e ordenou: mostre sua carteira de motorista. Sem dizer uma palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com uma chuva de tiros. Com o homem já caído e em seus últimos suspiros, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e deu mais um tiro no corpo abatido. E foi esse o assassino que pouco tempo depois, ao se ver cercado, escreveria aquela carta. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando chegou ao corredor da morte, no presídio de Sing Sing, ele não disse: isso é o que eu ganho por matar pessoas. O que ele disse foi: isso é o que eu ganho por me defender. Moral da história: Tulgun Crowley não assumia nenhuma responsabilidade pelo que fazia. Você acha que essa é uma postura incomum entre os criminosos? Então leia esta frase: passei os melhores anos da minha vida proporcionando os maiores prazeres às pessoas, ajudando-as a se divertir, e tudo o que consegui foi ser insultado e perseguido. Essa fala é de Al Capone. Sim, o mais famoso inimigo público dos Estados Unidos, o mais sinistro gangster da história de Chicago. Capone não se sentia culpado. Na verdade, se via como um benfeitor público incompreendido que não recebia o reconhecimento merecido. O mesmo aconteceu com Dutch Schultz antes de ser morto a tiros por gangsters em Newark. Dutch Schultz, um dos mais famosos bandidos de Nova York, afirmou em entrevista a um jornal que era um benfeitor público. E ele acreditava nisso. Durante muitos anos, mantive interessante troca de correspondência sobre esse assunto com Lewis Lawes, diretor do presídio de Sing Sing, que me escreveu o seguinte: poucos criminosos que estão presos aqui se consideram homens maus. São tão humanos quanto eu e você. Eles racionalizam, explicam, contam porque tiveram que arrombar um cofre ou apertar o gatilho. A maioria usa um raciocínio falacioso ou lógico para justificar seus atos antissociais até para si mesmos, e, por isso, afirmam categoricamente que nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Tulgun Crowley, Dutch Schultz e os presos desesperados que estão atrás das grades não se sentem culpados por nada, o que acontece com as pessoas com quem lidamos no dia a dia? Joanna Maker, fundador de uma rede de lojas, confessou certa vez, 30 anos atrás: aprendi que dar bronca é bobagem. Já tenho muitos problemas para superar minhas próprias limitações sem me irritar com o fato de que Deus parece ter escolhido não distribuir igualmente o dom da inteligência. Wanamaker aprendeu essa lição cedo. Quanto a mim, tive que passar um terço de século por este mundo cometendo erros até começar a compreender que em 99% das vezes as pessoas não assumem a responsabilidade por seus atos e não fazem autocríticas por motivo algum, mesmo que estejam completamente erradas. E não adianta criticar, porque isso coloca a pessoa na defensiva e em geral faz com que ela tente se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância desperta ressentimento. B.F. Skinner, psicólogo mundialmente famoso, demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado pelo bom comportamento aprende bem mais rápido que um animal punido por mau comportamento. Estudos posteriores mostraram que o mesmo vale para seres humanos. Ao fazer críticas, não produzimos mudanças duradouras e, com frequência, provocamos ressentimento. Hans Selye, outro grande psicólogo,
disse que o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o medo da condenação. O ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos e, ainda assim, não corrigir a situação criticada. George B. Johnson, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança de uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é garantir que os empregados usem capacete quando fizerem trabalho de campo. Ele relatou que, sempre que encontrava trabalhadores sem o capacete, mencionava a norma em tom autoritário e exigia que a cumprissem à risca. Os empregados obedeciam de má vontade e muitas vezes, assim que ele partia, tiravam o capacete. Por isso, ele decidiu tentar uma abordagem diferente. Ao encontrar trabalhadores sem a proteção, passou a perguntar se os capacetes eram desconfortáveis ou se não tinham o tamanho adequado. Em seguida, num tom de voz gentil, lembrava aos funcionários que o capacete era projetado para prevenir acidentes e sugeria que o equipamento deveria ser sempre usado durante o trabalho. Como resultado, os funcionários passaram a cumprir a regra com mais frequência, sem ressentimentos. Milhares de páginas da história mostram como fazer críticas é inútil. Veja, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente William Howard Taft, um conflito que dividiu o Partido Republicano, pôs Woodrow Wilson na Casa Branca e deixou marcas antes e depois da Primeira Guerra Mundial, alterando o curso da história. Examinemos os fatos rapidamente. Quando deixou a presidência dos Estados Unidos em 1909, Theodore Roosevelt apoiou a candidatura de Taft, que se elegeu para a Casa Branca. Em seguida, Roosevelt fez uma viagem para a África. Ao voltar, perdeu as estribeiras. Criticou o conservadorismo extremo de Taft e tentou garantir para si a candidatura para um terceiro mandato como presidente, criando uma cisão no Partido Republicano. Depois da confusão, ambos foram derrotados nas eleições. Foi a derrota mais desastrosa que os republicanos haviam sofrido até então. Theodore Roosevelt culpou Taft. Mas Taft assumiu a culpa? Claro que não. Com lágrimas nos olhos, disse, não vejo o que poderia ter feito de diferente. Quem era o culpado? Roosevelt ou Taft? Sinceramente, não sei, mas a questão é que todas as críticas de Roosevelt não convenceram Taft de que ele estava errado. Serviram apenas para que Taft tentasse se justificar. Vejamos o escândalo de Teapot Dome, envolvendo petrolíferas, que gerou manchetes indignadas nos jornais do início dos anos 1920 e sacudiu a nação inteira. Até então, não tinha havido nada parecido na vida pública dos Estados Unidos. Eis a essência dos fatos. Albert B. Fall, secretário do Interior do governo de Warren G. Harding, foi encarregado de cuidar do arrendamento das reservas de petróleo do governo em Elkview e Teapot Dome. Ambos os campos já haviam sido reservados para serem usados pela Marinha. Será que o secretário Fall autorizou a organização de uma licitação competitiva? Não, senhor. Ele entregou o vultoso contrato a seu amigo Edward L. Doheny. E o que fez Doheny? Ofereceu ao secretário Fall aquilo que descreveu como um empréstimo de $100.000. Como se fosse um déspota, Fall ordenou que os fuzileiros navais fossem ao distrito para retirar os concorrentes com postos de extração adjacentes, que estariam explorando o petróleo das reservas de Elkview. Retirados das terras sob a mira de fuzis e baionetas, os concorrentes procuraram a justiça imediatamente, e deflagraram o escândalo de Teapot Dome. A podridão foi tão grande que arruinou o governo Harding, enojou uma nação inteira, quase destruiu o Partido Republicano e pôs Albert B. Fall atrás das grades. Fall recebeu uma condenação pesada, punição que poucos homens da vida pública já haviam sofrido. Teria se arrependido? Nunca. Anos depois do ocorrido, Herbert Hoover, presidente americano entre 1929 e 1933, declarou num discurso que a morte do presidente Harding fora provocada pela ansiedade e as preocupações geradas pela traição de um amigo. Quando a esposa de Fall ouviu aquilo, saltou da cadeira, caiu no choro, sacudiu os punhos e berrou: "O quê? Harding traído por Fall? De jeito nenhum. Meu marido nunca traiu ninguém. Nem todo o ouro do mundo levaria meu marido a fazer algo de errado. Ele é quem foi traído, aniquilado e crucificado." Fim da mostra. Sobre o autor. Dale Carnegie foi um escritor e palestrante americano. Nascido numa família pobre no Missouri, escreveu livros que marcaram época e que venderam mais de 50 milhões de exemplares em 38 idiomas. O legado de Carnegie, no entanto, vai além de seus livros. Anos antes de publicar Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fundou Dale Carnegie Training,
Instituto que ministra cursos de desenvolvimento pessoal, vendas, treinamento corporativo, oratória e habilidades interpessoais. Criado em 1912, hoje é uma organização internacional presente em mais de 90 países.